favor, abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4. Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho extensa, do 6 ao 20, mas isso é necessário. Atos, no capítulo 4, do 6 ao 20. Fico feliz de ver algumas pessoas que eu revi aqui nesse lugar. Muitos de vocês são faces novas para mim, mas tem os remanescentes, pastor Alexson, pastora Raquel, os meninos, todos esses jovens, alguns deixei criancinha, já estão... Tá certo, muito bom ver vocês. Eu sinto a vir de minha casa, tá? O Senhor me leva para vários lugares do mundo aí, como o pastor João sabe, como muitos de vocês sabem. Mas eu sempre volto na vinde. Gostoso estar aqui, é muito bom. É muito bom. Comigo, Atos, capítulo 4, do 6. Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, colocando Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que esse está curado diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta por pedra de esquina. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João e informados de que eram homens comuns e sem instrução, se maravilharam e admitiam que eles haviam estado com Jesus. Vendo, porém, com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer contra eles. Todavia, mandando-os embora do sinédrio, discutiam entre si: que havemos de fazer a esses homens? A todos que habitam em Jerusalém é sabido que por eles foi feito um sinal claro, e não podemos negar. Para que isto, porém, não se espalhe mais entre o povo, convençamo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo algum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Responderam, pois, Pedro e João: julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Até aqui a palavra de Deus. João e Pedro, se você ler o capítulo inteiro, começando atrás do 3, vocês vão entender que eles tinham, isso foi logo após o Pentecoste, eles serem revestidos do poder de Deus, dos céus, e eles começaram a operar no Espírito de Deus. Lembra-se que Jesus Cristo tinha dito a eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e em todos os confins da terra. Por incrível que pareça, essa é uma das provas mais tremendas para mim. Ninguém precisa querer provar para mim que Jesus Cristo ressuscitou, porque eu sei que Ele ressuscitou. Ups! Um homem que algumas semanas atrás havia negado o nome de Jesus Cristo, um homem que correu, se escondeu e voltou a pescar novamente. Vai pensando comigo. De repente, algumas semanas depois, ele tinha ousadia de estar em pé diante da Suprema Corte de Israel, defendendo o nome de Jesus Cristo,
Mas você sabe por quê? Porque Jesus Cristo vive e vive para sempre, e havia se apresentado a eles. Agora acabou o medo dos discípulos. Pastor Alexson, acabou. Não precisava aquele Pedro que correu algumas semanas atrás, fugiu da cruz, fugiu das acusações que ele seguia Jesus Cristo. Agora ele dava a vida dele no sinédrio. O sinédrio era muito interessante. Se vocês dão uma olhadinha na história, o sinédrio era como se fosse uma ferradura de cavalo. Na curva da ferradura ficava o sumo sacerdote assentado no seu trono. Nas duas pontas da ferradura ficavam os escribas, anotando tudo. E ao redor ficavam os 35 do conselho. Esses homens foram colocados no meio do sinédrio. E a pergunta, o sinédrio tinha poder, lembra-se disso, o sinédrio tinha poder para soltar, prender, açoitar e matar. Mas esses homens, agora certo, cheio do Espírito de Deus, a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, se pôs de pé no meio do sinédrio e disse, a pergunta para ele foi: indagamos vocês, em nome de quem fizeste essas coisas? A resposta de Pedro foi: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vocês crucificaram e Deus Pai o ressuscitou. Então não é novo o que está acontecendo hoje no mundo. Nós estamos vivendo uma sociedade muito pontual, que querem calar nós de falarmos o nome de Jesus. E eu vou dizer para vocês que está chegando um tempo que só quem é cheio do Espírito Santo vai encarar essa situação. Porque não vai ser fácil. Não pensa que a opressão só está no Oriente Médio, a opressão está tomando o mundo. Mas para aquele que vive o Cristo ressurreto, não tem sinédrio, não tem porta do inferno, não tem escola, não tem teologia, não tem nada que possa impedir a minha alma de gritar: Jesus Cristo é o Senhor. E é gostoso que Pedro diz no finalzinho, ele fala assim, no final do 20, ele diz assim, ó: eu não posso deixar de dizer das coisas que eu tenho visto e ouvido. Se Jesus Cristo tem feito, se você tem feito, ouvido, e Ele tem feito na sua vida, levanta a tua mão e agradece ao Senhor por 3 segundos, porque Ele é vivo e eficaz. Ele é um Cristo. A palavra Cristo, que nós conhecemos, o enviado de Deus. Não existe, nós andamos, poxa, pastor João também viaja bastante, quem sabe alguém de vocês está no meio aqui. Nós viajamos, nós conhecemos culturas diferentes, nós conhecemos crenças diferentes, nós conhecemos deusinhos diferentes, mas não há um nome como o nome de Jesus Cristo. Ele foi anunciado no Éden. Desde o Éden o nome de Jesus Cristo foi anunciado. Mas não está lá, pastor Marcos, Jesus. Não precisa. Quando o homem cai, a sentença do homem foi uma, da mulher foi outra, e da serpente foi outra. E a voz do Altíssimo Deus foi: eu porei inimizade entre a serpente e a mulher, mas da semente da mulher nascerá um, que ele, a serpente, Satanás, picará-lhe o calcanhar, mas ele pisará sobre a cabeça de Satanás. O Messias que nos foi prometido desde a queda do homem, antes da fundação do mundo, na verdade. E havia uma expectativa da chegada desse Messias. Imagina o Éden sendo fechado,
os anjos, as colunas de fogo. Adão foi tirado do paraíso, Eva foi tirada do paraíso, agora já não podiam mais viver ali. Eu imagino que de vez em quando, Adão voltava, dá uma olhadinha lá. Será que o Messias já nasceu? Será que a minha redenção já chegou? A terra gemia, as gerações foram se passando, e veio um homem que antes ele é dos patriarcas, um homem chamado Jó, que na Bíblia é mencionado por ele, pela primeira vez a palavra redentor. No momento mais difícil de Jó, que vem antes dos patriarcas, ele dá um grito: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu sei que o meu Redentor, ele não disse eu sei que o meu Redentor vai nascer, ele disse eu sei que o meu Redentor vive. Agora começa. Nós vimos os patriarcas oferecerem sacrifícios. Depois nós chegamos em Moisés na lei. A lei não era suficiente, mas o tabernáculo era. O tabernáculo tinha o poder de aliviar o pecado do homem. O tabernáculo estava apontando a cruz. Mas o tabernáculo ainda não era cruz. Ali, pastora Raquel, se fazia propiciação do sangue. O Marcos errava o ano inteiro. E chegava no final do ano do judeu, do calendário judaico, eu trazia um bezerro imaculado, ou eu trazia um cordeiro imaculado, de acordo com as minhas possibilidades, até uma rolinha podia ser imaculada. Uma vez eu estava conversando com o pastor Marcelo, eu gosto da palavra de Deus, você sabe por quê? Porque o sacerdote, ele pegava o sacrifício, e ele analisava o sacrifício para ver se tinha mancha, se tinha mácula. Ele pegava o cordeiro para ver se o cordeiro tinha a mancha ou a mácula. Ele não pegava o Marcos, inspecionava para ver quanto que o Marcos tinha pecado aquele ano, porque ele sabia que o sacrifício era perfeito para cobrir os pecados do Marcos. Para de olhar para o pecado do teu irmão, porque o sangue de Jesus Cristo já o purificou de todos os pecados. O cordeiro era imolado, e o sangue daquele cordeiro era aspergido no propiciatório, mas não era o Cristo. Mas foi chegado um tempo que as revelações começaram a se aumentar. O profeta Ezequiel, o profeta Isaías, tomado pelo Espírito de Deus, ele recebe uma revelação tremenda, porque até agora nós não tínhamos uma revelação, nós não tínhamos uma forma disso. E ele recebe uma revelação e ele escreve, dá um grito: o povo que estava em treva viu a luz. Para aqueles que jazia no vale da sombra e da morte, resplandeceu a luz. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o nome dele será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Agora nós tínhamos uma forma de quem ele era. A semente da mulher agora nos deu uma forma.
Agora nós tínhamos uma ideia, mas não era simplesmente um menino que nos nascia. A palavra de Deus diz: um principado está sobre os seus ombros, e o nome dele será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Eu tenho amigos muçulmanos lá nos Estados Unidos, bastante. Eles nunca falaram para mim como Maomé nasceu. Eu tenho amigos budistas. Quando eu digo amigo, não é que eu compartilho com eles não, tá, irmão? Não se assusta não. A gente lá é uma comunidade muito, muito vasta, né? Os budistas não falam como o Buda nasceu. Eu tenho amigos de várias fés, mas eles não têm um prenúncio do Messias deles. Mas o meu, o meu, a Bíblia diz que quando ele nasceu, pastor Alex, desceu corais de anjos dos céus e começaram a cantar em grandes vozes. Os magos vieram do Oriente porque tinha uma estrela acompanhando a chegada dele. O meu Cristo, ele chegava à terra na forma de um menino, como foi escrito. Os anos se passaram e esse Cristo ficou meio que no anonimato, aparecia de vez em quando, aparecia um pouquinho, desaparecia. Mas a Bíblia diz que veio um homem chamado João Batista, e lhe perguntaram se ele era o Cristo. João Batista disse: não. Você é Elias? Também não. Você é um dos profetas? Também não. Então quem é você, João Batista? Eu sou a voz do que clama no deserto, e eu vim preparar o caminho do Senhor. Arrependei-vos e sejam batizados. E ele começou a pregoar a chegada do Messias, que já estava entre nós. Mas um dia João Batista está lá na beira do Jordão, batiza um, batiza dois, batiza três. Quando João Batista eleva os seus olhos, ele dá um grito e alerta a multidão: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu vos batizo com água, mas chegou um que vos batizará com Espírito Santo e fogo. Eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Importa que ele cresça e eu diminua. Esse é o teu Cristo. Por isso eu não posso fechar a minha boca. Eu prego ele em inglês, eu prego ele em português, eu prego ele em espanhol, eu prego em línguas estranhas, porque ele é o meu Deus, a alegria da minha alma. Eu nasci numa casa, gente, que fica difícil, porque não tinha outro nome na minha casa a não ser o nome de Jesus. Marcelo pegou uma boa parte ainda, porque os pais dele trabalhavam e Dona Lourdes, minha mãe, era babá. Tudo que Dona Lourdes ia fazer era no nome de Jesus. Era impressionante, gente. Dona Lourdes ia comer um bocadinho de farinha que ela falava em nome de Jesus eu abençoo, e comia.
Dona Lourdes não deixava a gente sair de casa sem falar o nome de Jesus. Tudo que eu cresci era Jesus de manhã, Jesus à tarde, Jesus à noite, Jesus de madrugada. O nome mais gostoso! Nos meus piores momentos, eu afastado, desviado dos caminhos do Senhor, mas ainda eu lembrava do nome de Jesus por causa dos meus pais. Já morando nos Estados Unidos, longe da família, mas o nome de Jesus Cristo ressoava no meu ouvido. Era mais ou menos assim, pastor João. Marcelo lembra disso. Dona Lourdes, que Jesus a tomou há 2 anos atrás. Foi a última vez que eu vim ao Brasil, foi despedir dela. Era mais ou menos assim, Johnny. Ela lavando, eu não sei que voz é pior, a minha ou dela. Ela lavando as louças, e era mais ou menos assim: precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida ou na morte que tudo para mim é Jesus. A Dona Lourdes limpando os banheiros. Precioso para mim é Jesus. Isso marca a tua memória por toda a eternidade. Nos momentos difíceis, Ele tem sido precioso para mim. Nos momentos de alegria e triunfo, Jesus Cristo é precioso para mim. Nos momentos que eu estou em qualquer lugar do mundo, o nome dele não sai dos meus lábios, porque é precioso para mim é Jesus. O que você tem implantado na mente dos teus filhos? Deixa Deus falar com você nessa hora. Era o nome que eu mais ouvia na minha casa, era o nome de Jesus. Mãe, meu sapato está furando. Filho, aguarda, Jesus proverá. Ah, então não tem dinheiro, mãe. Sim, não tem dinheiro, mas Jesus proverá. Antes que aquele sapatinho abrisse um furo embaixo, Jesus já tinha provido um novo. Os vizinhos, eles não queriam aceitar Jesus. Só que ficava alguém doente na casa, correndo urgente para o hospital. Quem que eles iam chamar? Dona Lourdes, porque ela tinha Jesus. E o que acontecia? Dona Lourdes ia lá e orava, e Jesus curava. E os vizinhos, o Jesus da Dona Lourdes. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Você parou para pensar o que você estava cantando? Toca para mim, Alex. Toca ali. Canta, Raquel, canta alto para mim. Eu quero ouvir, eu não sei cantar. Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus.
Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso. Vá depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, vai ser triste pra ti o além. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo nessa noite. A ti, Jesus, a honra, a glória, a adoração e o louvor para todos sempre. Já desmontou toda a pregação que eu tinha preparado. Aí ele chega, esse precioso chega. Antes dele, ninguém tinha falado isso. E depois dele ninguém mais falou isso. Por isso que ele causou um distúrbio muito grande no mundo, naquele tempo e até hoje. Porque antes os que chegavam falavam: assim diz o Senhor, ó Israel. Assim diz o Senhor, ó Israel. Agora esse precioso chega e fala: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Eu sou a água da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que me vê, vê ao Pai. Aquele que vê ao Pai, me vê. Onde você vai encontrar um Salvador desses? Não existe, só no nome de Jesus. Pedro falou: não há outro nome nos céus, nem na terra entre os homens, para que o homem seja salvo, a não ser no nome de Jesus Cristo. Se tu entrou aqui nessa noite, tinha dúvida, ponto final, Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Eu atravesso os mares, Jesus vai comigo. Eu volto para o Brasil, Jesus está comigo. Eu estou nessa casa, está cheia de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. O inferno se contorce no meio do nome de Jesus. Estávamos lá em São Paulo. Estávamos fazendo um trabalho de libertação. Um trabalho difícil. Vocês trabalham também, que são homens e mulheres de Deus aqui também. Você precisa de ver como Tiago escreveu. Eles creem, os demônios creem e tremem diante do nome de Jesus. Legiões manifestando, nós calados em nome de Jesus. Que nome poderoso! Que nome glorioso! Ah, que gostoso! De 1 Timóteo, Paulo escreveu assim: aquele que foi manifestado na carne, foi também justificado em espírito,
foi visto por anjos, foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo e foi recebido na glória. Ele é Jesus. O salmista escreve assim: ó portas eternas, portais eternos, levantai vossas cabeças e deixai entrar o Rei da Glória. Uma voz do céu brada: quem é esse Rei da Glória? É o Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Não há nome como o nome de Jesus, poderoso nos céus, na terra e debaixo da terra. Oh, aleluia! Vou te contar uma historinha rápida. As 10 virgens. Se não te contaram antes, eu vou te contar. Olha que gostoso. Na cultura judaica, até hoje, nos ortodoxos, quando o rapaz está noivo, por isso que houve aquele grito: eis que vem o noivo. E ele está gritando para essa geração: eis que vem o noivo. Por que eu vou te dizer? Nessas culturas mais antigas principalmente, do dia que a garota era prometida para o rapaz, ele não a podia ver. O best man, o homem, o amigo melhor dele, um amigo do noivo, ele que trazia notícias da noiva. Toda vez que ele ia visitar a noiva, ele trazia colares de ouro, pedras preciosas, os dotes para a noiva, e colocava nela. E ela fazia um banquete para o amigo do noivo saborear e trazer a notícia: os dotes culinários dela é maravilhoso, ela cozinha muito bem. Então ficava esse vai e volta do amigo do noivo e da noiva. A notícia: ei, o amigo do noivo está aqui nessa noite. É o Espírito Santo de Deus. Que banquete você está oferecendo? Dá para você levantar a tua voz e falar: a noiva está preparada e adornada para o grande dia. É esse o banquete que ele leva, a tua adoração. A Bíblia diz que com gemidos inexprimíveis ele dialoga com o Pai por nós. O amigo do noivo, Marcelo, pega a tua adoração, mesmo em lágrimas. A Paula te entregou esse banquete hoje, Jesus. Nandinha, tá doendo, mas olha, a adoração já foi levada diante do trono. Oh, aleluia, você está entendendo? O amigo do noivo, principalmente nos seus piores dias, o amigo do noivo passa aquela oraçãozinha que não deu nem 5 segundos, mas ele entendeu. O banquete não foi muito bom, mas eu sou o Espírito Santo, o amigo do noivo. Está entregue, amado da minha alma. Aleluia. Tu tem um Cristo, um Senhor que vive e vive eternamente. Oh, glória a Deus, aleluia. O Cristo. Sabe o que Malaquias falou dele? Ele é o sol da justiça. Ele disse assim, ó: para aqueles que creem em meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura para as vossas asas. Hoje tem cura nessa casa, sabia? Hoje tem. O Espírito Santo de Deus já falou porque hoje tem cura nessa casa. Hoje tem cura nessa casa. Olha o que acontece. Jesus Cristo. Eu amo Hebreus, porque em Hebreus, o escritor, seja Paulo, seja lá quem escreveu Hebreus, não estou preocupado, diz assim:
Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente. Nós repetimos esse chavão cristão, mas nós nunca paramos para pensar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Ele é o único, poderoso, Deus suficiente para entrar no teu passado. Dizem que o que passou, passou. O meu mestre vai lá no meu passado, conserta todo o meu passado, me dá um presente abençoado e me prepara um futuro. Ele está no meu passado, Ele está no meu presente e Ele está garantindo o meu futuro. Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e eternamente. Essa história eu já contei para Johnny, já contei para Marcelo, já contei para o Emerson. O Emerson, gente, Emerson Mary, por favor, você levanta aí. Acho que o pessoal não te conhece. Por favor, você põe de pé. Eu sei que vocês não querem ser expostos, mas por favor. Esse casal aqui, ó, eles cuidaram de mim de uma maneira que, ó, nem sangue faz por isso. Obrigado, Emerson, pode sentar. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida deles. Eu morrendo, o Emerson foi parar dentro do UTI. Eu não sei como esse cara conseguiu entrar no UTI. Ele entrou dentro do UTI no Hospital Santa Mônica em Vila Velha. Pra vocês terem uma ideia. Eu estava pedindo a Jesus, sendo covarde ou não, eu não queria mais voltar. Vocês oravam, a igreja orava e eu orava ao contrário. Lá Jesus me leva. Jesus, estou cansado. O que vocês estão vendo hoje aqui não é, eu era uma carcaça. Eu perdi 15 quilos em 2 semanas. Você já não tem nem que perder hoje, imagina 15 quilos a menos. Eu fiquei irreconhecível. Eu precisava de 9 litros de oxigênio só para respirar, só para manter vivo. Aquele negocinho, pi, pi, na sua cabeça. Eu era furado 15 a 20 vezes por dia. Não tinha mão de furar, não achava mais veia, para me manter vivo. A minha glicemia chegou a 600. E a minha pressão 18/14. A briga dos médicos já não era mais com Covid, era para me manter vivo por causa da situação. Chegou um dia eu cansei, eu falei, Jesus, me leva. Me leva, Pai. Estou cansado. Ele não podia levar, sabe por quê? Porque Dona Lourdes estava em casa orando e pedindo para ver o Marcos mais uma vez, Senhor. Ela já estava ruinzinha, os rins dela tinham parado. Eu só vou fazer a história de trás para frente. Quando eu entrei na casa dela depois que eu saí do hospital, depois de 15 dias, ela fraquinha levantou do sofá, mas um caquinho. Ela jogou os 2 bracinhos dela no ar e falou, amado Deus, pode tomar a minha vida, porque o Senhor trouxe o Marcos em paz mais uma vez. Ali um pouquinho eu entendi o amor de mãe, um pouquinho, uma fagulha. Então eu pedia muito a Deus, pastor Alex, Jesus para me tomar. Falei, Senhor, eu nunca estive tão perto de Ti como eu estou agora, Senhor. Estou bem, o Senhor me deu uma vida abençoada. Pode tomar a minha vida. Escuta isso, profetas de Deus, escuta isso, missionários, escuta isso. Esse que tem guardado no coração de levar a palavra do Senhor. Quando eu chorava e pedia para o Senhor me levar, Ele me levou em Ezequiel 9. Israel tinha se pervertido contra o Senhor. E já não havia mais perdão. Deus fala assim na palavra dele em Ezequiel 9. As tuas mulheres sacrificam os próprios filhos nos altares do Deus Tamuz. Já chegou a minha narina o fedor dessa. A apostasia de Israel está sem limite. Não ore mais por Israel. Eu enviarei o meu exército para destruir. Não vou poupar nem os bebês de colo. Ezequiel viu essa profecia, ele tremeu. Que era irreversível. De repente Ezequiel vê 7 varões, poderosíssimos entrando em Jerusalém.
e penso que Deus vai falar com você em alguns segundos. 6 varões altamente armados com armas destrutivas. Mas o 7º, pastor Raquel, ele estava vestido de linho branco. E tinha um tinteiro amarrado na sua cintura. Quando os 6 varões iam entrar em Jerusalém para destruir, a voz do Senhor bradou: entra primeiro o varão de branco. Sabe que essa tipologia, não está sabendo? Quem que é? É o seu Cristo. A tipologia era Cristo. Então esse varão, e antes dele entrar, a voz do Altíssimo foi: marca com tinta vermelha a testas daqueles que eu vou te mostrar, porque esses ainda choram e gemem por Jerusalém. Você está entendendo? Deus falou assim para mim: há nações que ainda precisam de lágrimas e gemidos, por isso eu não tiro a tua vida. Pastor João, igreja de Deus, se tu geme pela tua família, se tu chora ainda por Guarapari, se tu chora pelo Brasil, Deus poupa a tua vida nessa noite. Há um compromisso dos céus com aquele que chora e geme por almas. O homem de branco entrou primeiro, marcando com tinta vermelha o sangue do Calvário. Continua chorando e gemendo por aqueles que hão de herdar a salvação. Não esqueça dos teus amigos. Leve o nome de Jesus para as universidades, tá? Alunos de universidades, alunos de escola de ensino médio, sejam criança, leva o nome de Jesus para o teu trabalho, leva o nome de Jesus na empresa, leva o nome de Jesus. Eu sou que nem doido, eu ando na minha cidade, nos supermercados, tudo quanto é lugar, orando em voz alta: Jesus, salva, toca aquela mulher, se ela tiver um tumor, Senhor, cura ela. Eu saio andando para a cidade ministrando e falando, porque eu tenho certeza do poder do nome de Jesus Cristo. Ninguém precisa saber que eu orei por eles, porque Jesus já tocou. É o nome de Jesus. Levante a tua mão nessa noite e diz comigo: Jesus, Jesus, eu te amo, Jesus. Eu preciso encerrar. Para João, o apóstolo, ele foi o verbo da vida. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E tudo que foi feito por ele, e nada do que foi feito sem a presença dele. Ele veio para os que eram seus, mas eles não o receberam. Mas para todos que o receberam, lhe deram o direito de ser chamado filho de Deus. A luz brilhou nas trevas, mas as trevas não reconheceu. Mas lá no finalzinho do capítulo diz: que nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Em Colossenses, ele foi o nosso resgate. A Bíblia diz em Colossenses, Paulo escrevendo na igreja de Colossenses, Paulo fala que toda a cédula que havia contra nós, sabe que toda a dívida que havia contra nós, ele cravou na cruz, desarmando Satanás e fazendo ele vergonha no Calvário. Todo mundo olhava para o Calvário e via Jesus envergonhado. Os céus via Jesus envergonhando Satanás, que Paulo está dizendo.
porque ele desarmou. Tu luta contra o inimigo que só tem voz, porque nem arma ele tem. Nem arma ele tem. A Bíblia diz em Colossenses que ele foi desarmado no Calvário. Oh Jesus, que é isso, Pai? Nos deu o inimigo desarmado e ainda nos deu o poder do nome dele nas nossas mãos. É um cheque em branco. Johnny, usa. Meu nome está aqui, usa. Agora João, esse João está velhinho agora. Eu vou encerrar, eu prometo, eu tenho que encerrar. Nós vamos orar. João, mas eu quero que você entenda quem é o Jesus que o mundo está querendo que nós escondemos. Esses dias minha amiga Mary mandou um TikTok para mim. E você pode fazer o teste que eu já fiz. Você vai no... Como que chama lá? Uma dessas que a gente fala, chama aí, que chama essas... Hello, que a gente fala no... Alexa, obrigado. Alexa, quem é Maomé? Ela descreve Maomé todinho. Alexa, quem é Buda? Ela descreve Buda inteirinho. Alexa, quem é Hare Krishna? Ela descreve Hare Krishna inteirinho. Alexa, quem é Jesus? Há controvérsias. Alexa fala assim, há controvérsias. Pode ser isso, pode ser aquilo. Eles não querem, mas sabe de uma coisa? Eu cantarei diante dos deuses o teu nome, Jesus, porque tu és para mim a rocha eterna. Alexa pode não falar, o mundo pode negar, mas a minha voz e a minha alma cantará louvores ao Senhor. Aleluia. Esse João que escreveu que ele é o verbo da vida, agora ele está velhinho, jogado na ilha de Patmos, e esse calor está me matando. Abandonado para morrer. Você sabe por quê? Agora dá uma olhadinha que ele fala. Eu, João, seu irmão, sofrendo as dores pelo Evangelho de Jesus Cristo. Sofrendo pelo Evangelho, ele falou, o velhinho estava escrevendo, sofrendo pelo Evangelho de Jesus Cristo. Tentaram queimar ele no óleo quente, jogaram ele do pináculo, fizeram de tudo com João, e o velhinho continuou escrevendo sobre Jesus Cristo. Esse mesmo que estava diante do Sinédrio com seus 20 e poucos anos. Não se fala mais desse nome. Agora ele com 100 foi jogado para as bestas feras na ilha de Patmos, porque ele continuava falando do amor de Jesus Cristo. Não para, igreja, não para. Vai valer a pena. Como é que vocês cantam aqui? Vai valer a pena, vai valer a pena. De repente o velhinho está acabado na ilha de Patmos, Marcela. Ele começa a escrever o Apocalipse. Estava eu lá, quando eu ouvi uma voz que falava por trás de mim, mas ela era como o som de muitas águas. Ele fala assim, era como uma voz de trombeta. E eu virei para trás para ver quem falava comigo. E eu vi um com a aparência dos filhos dos deuses, caminhando entre os candelabros de ouro. Quando eu cheguei diante dele, ou melhor, ele chegou diante de mim, o cabelo dele era branco como a branca lã, seu rosto brilhava como o sol, seus olhos eram como chama de fogo, da sua boca saiu uma espada como de 2 gumes. Ele tinha uma veste branca que ia até os pés, um cinturão de ouro no peito, os seus pés brilhavam como um latão saindo da fornalha. Quando eu vi essa visão, eu caí como morto aos seus pés. Mas ele me toma pela mão direita e diz: João,
Sou eu, João, aquele que estive morto, mas hoje vivo, e vivo para sempre, e tenho a chave da morte e do inferno nas minhas mãos. Levante a tua mão e adore o Cristo ressurreto. Eu vivo e vivo para sempre. O seu Cristo não está no Calvário, não está numa cruz, não está numa Bíblia. O teu Cristo vive para sempre. João começa a escrever as cartas da igreja, mas no capítulo 4, o Cristo não aguenta mais. Ele fala: sabe o negócio, João? Sobe para cá. João fala que em espírito ele foi levado aos céus. Quando ele chega nos céus, a Bíblia diz que ele vê um mar como de cristal. Só que ele não podia atravessar. E lá havia um trono. Naquele trono havia safiras, esmeraldas, relâmpagos e trovões, e voz saía daquele trono. Ele disse que havia um assentado no trono. Johnny, o trono tem dono. A terra e toda plenitude é do Senhor. O mundo e todos que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Tem um que está sentado no trono. Uma vez falou Deus, e 2 vezes eu ouvi que o poder pertence ao Senhor. Não é, Johnny? Eles dão o dia 31 de outubro para o Halloween. Eles dão as crianças para Cosme e Damião. Dão o mar para Iemanjá, a floresta para Iagogó. E Deus está do céu. Eu não dei nada para ninguém. O poder pertence ao Senhor. A tua casa pertence ao Senhor. A tua família pertence ao Senhor. Essa igreja pertence ao Senhor. O Brasil pertence ao Senhor. Lula não é dono do Brasil. O Supremo não é dono do Brasil. Existe um assentado no trono. Agora eu encerro. João, ele tem toda essa visão. De repente, João começa a chorar que ele vê um livro. O Todo-Poderoso pôs o livro do lado dele. E além de tudo colocou, a Bíblia diz, um anjo forte. Se anjo já é forte, a Bíblia relatou um anjo forte. Colocado do lado do livro, o trono e o livro no meio. João falou assim, ó: eu chorava muito, porque não havia ninguém que era digno de abrir o livro e quebrar seus selos, e nem de olhar para o livro. Todo mundo assim, ó, nem olhar para o livro podia. Nesse momento, um que estava no meio dos anciãos, era como Deus estivesse falando assim, ó: está aqui. Se você crê que você pode vir pegar, vem. Vai lá, Maomé, pega o livro e abre. Eu quero ver. Maomé. Vai lá, Buda, abre esse livro aí que eu quero ver. Vai lá, Hare Krishna. Vai lá, vai lá. Vai passando os deusinhos da terra, vai lá. Vai lá, Baal. Vai lá, Tamuz. Vai lá, Sera. Toca no livro. Um dos anciãos fala assim: João, não chores mais. Porque o cordeiro que morreu é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. João olha para o meio dos anciões. Está lá o seu Cristo, o meu Cristo, de pé, esperando a ordem. Ele caminhou ao trono de Deus, tomou o livro, arrebentou os selos, o céu se curvou, a terra se curvou, começou um cântico tremendo: digno é o cordeiro de abrir o livro e catar o seu selo. É esse o Cristo que querem esconder de você.
Mas hoje o Senhor está alertando. Eu vou levantar a minha voz mais alto possível para todos ouvirem. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. No capítulo 5 agora, João disse que no momento, lembra, a adoração era ao trono, direcionada ao trono. A Bíblia diz que quando foi abertos os selos, todos eles, houve um clamor nos céus, na terra, debaixo da terra, nos mares e tudo que há nele. Se você já viu o peixe cantando, leão marinho cantar, então está aqui no Apocalipse. Ele disse: todos os seres do mar começou a cantar. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória pelo século dos séculos. A adoração foi do trono ao Cordeiro pelo século dos séculos. Grupo de louvor, vem comigo, vem correndo, por favor, vem comigo.